Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com a historiadora da arte e jornalista Gisela Gueiros. É um pouco parte desse novo formato, não novo formato, né? Porque talvez ele sempre tenha existido, mas que eu vejo que cada vez mais acontece por aí, né? Das pessoas terem essas profissões indefiníveis e múltiplas. É incrível, né? Tudo, acho que na vida é um pouco assim, né? A parte mais incrível de ser freelancer é a flexibilidade do tempo, né? Você é seu próprio chefe, digamos assim. E, ao mesmo tempo, a parte mais difícil de ser freelancer é que você é seu próprio chefe e você tem esse tempo livre, ou sei lá, você coordena a sua agenda. Você começa a ver que outras pessoas estão tentando meio que seguir o mesmo caminho, quase como se fosse um exemplo de algo que funciona. Você fala, nossa, calma, mas essa zona que é a minha vida, né, serve de referência para alguém. Então, isso eu acho que é interessante perceber, né? Alguma coisa deu certo, né? Oi, Gisela. Oi, Lucas. Tudo bem contigo? Tudo, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo para conversar aqui comigo. Obrigada a você. Eu quero começar te perguntando como é que você se tornou freela e autônoma, Gisela? Eu vim fazer um mestrado em História da Arte aqui em Nova York. Eu vim de São Paulo em 2007 e eu me formei literalmente na semana. Acho que se você for num livro de história contemporânea, a semana em que começou a recessão econômica de 2008 foi exatamente a semana em que eu me formei. Então, ninguém, principalmente no mundo das artes, né, estava contratando no momento. Então, acho que isso um pouco ajudou eu a ter que criar um pouco o que eu chamo de, né, minha própria profissão. E eu também, como trabalhava como jornalista no Brasil, meu último emprego tinha sido com a Joyce Pascovitch, eu escrevia para a revista que tinha o nome dela, e para o site Glamorama. Quando eu cheguei aqui, é muito, muito mais difícil, né? Você trabalhar como jornalista numa língua que você não é fluente. E mesmo hoje em dia que eu sou fluente, eu acho super difícil escrever em inglês. Eu preciso sempre de um editor nativo antes de eu entregar meu texto. Então, acho que é um pouco por isso. Acho que foi mais a circunstância de ter me formado no momento em que acho que não foi uma opção eu ter um trabalho desses mais tradicionais das 9 às 5 numa empresa. Eu tinha feito até dois estágios interessantes durante meu mestrado e basicamente todo mundo dos lugares onde eu tinha feito estágio estava mais um clima de gente sendo demitida do que a gente sendo contratada. Entendi. Esses estágios foram em museus? Um foi numa coleção privada da Patrícia Phelps Cisneros. Ela tem uma coleção de arte latina super importante. Ela até acabou de fazer uma doação para o MoMA. E outro foi numa galeria que chama David Zwirner. Eu trabalhava como arquivista. E, obviamente, também, né, o fato de eu ser interessado em vários temas, acho que colabora para esse perfil freelancer, porque eu escrevo, faço as visitas guiadas, organizo exposições. Então, também tem um lado, acho que a vida de freelancer acabou permitindo esse lado mais múltiplo, né? Eu nunca fui muito do tipo, assim, focada, que fala, é isso que eu quero fazer para sempre até morrer, super específico, sabe? Então, também, além do momento, teve esse outro detalhe. Entendi. E hoje, pelo que você falou, a base do seu trabalho é relacionada a artes, né? Mesmo os textos que você escreve como jornalista são relacionados a isso, as visitas são visitas a galerias e museus, certo? Sim, eu diria que o principal né, é o mundo das artes visuais, mas quando eu escrevo, às vezes eu cubro cultura de uma forma geral. Recentemente eu entrevistei, por exemplo, uma ex-modelo, filha da Carine Roitfeld, né, que era editora da Vogue francesa, e ela agora tem uma plataforma de lifestyle. Então, às vezes, claro, como boa freelancer, eu acabo topando vários tipos de trabalho que não necessariamente são, digamos assim, minha especialidade. Mas sempre que possível eu estou ligada às artes e cultura de uma forma geral, né? Por exemplo, recentemente eu entrevistei o David Byrne para Vogue e foi uma sugestão minha para a revista. E eu sou fã do Talking Heads dele na carreira solo, então, né, não é artes visuais, mas é tudo que eu gosto. Música, dança. Sim, nossa, demais. Então, tem esse lado, né, de poder escapar um pouquinho. Legal. E como é que foi o trajeto até chegar nesse momento, assim? Você comentou que a vida de freelancer começou na pós-graduação, né? E o que você estudou antes? Foi jornalismo mesmo? E como que foi esse trajeto até lá, assim? Você trabalhava em revista antes?
Olha, o meu trajeto, quando eu penso, eu acho até engraçado, olhando para trás, né? Porque minha trajetória é bem ondulada. A primeira faculdade que eu fiz foi comunicação social na SPM, me formei na SPM. Depois da SPM, eu fui fazer artes plásticas na FAAP. E entre uma e outra, enquanto teve um momento em que eu fiz as duas, eu também fui morar na Holanda, onde eu fui estudar dança contemporânea. Então, Nossa. claramente, eu sempre, sempre fui mais múltipla do que focada, né? Assim, não que eu não tenha foco, mas no sentido de que eu sempre tive interesses múltiplos. E o meu primeiro emprego foi com a Glória Calil, escrevendo sobre moda no site Chique. Então, é quase como se, né, ao mesmo tempo eu estivesse já entrando no mundo das artes plásticas, escrevendo, porque meu primeiro emprego foi escrevendo, e a minha faculdade que na verdade é um pouco assim, muita gente chamava de publicidade, né, apesar de que o curso não chama publicidade, também me deu um pouco esse lado mais de comunicadora. Aí, quando eu voltei de viagem, eu cheguei a trabalhar, voltei de morar fora, né, eu morei por uns 7 meses fora, a maior parte do tempo em Amsterdã. Eu fui trabalhar na Galeria Casa Triângulo, então também cheguei a trabalhar em galeria. E não cheguei a me formar na FAP, eu fiz só 3 anos. E depois, quando eu saí da Casa Triângulo, eu fui trabalhar com a Joyce Pascovitch, né? Com quem eu trabalhei no Glamorama, na revista Joyce, logo que a revista foi criada. E aí, depois que eu vim morar aqui em Nova York, eu continuei escrevendo a coluna, né? Que era uma coluna mensal sobre Nova York. Então, no total, eu acabei ficando 14 anos com a Joyce. Nossa. Minha resposta tá longa, né? Mas é que, de fato, foram assim essas várias trajetórias quase... No fim, quando eu fiz o mestrado, resolvi fazer o mestrado, eu já tinha 27 anos. Mas, curiosamente, hoje em dia, quando eu vejo todas as... Eles falam que aqui eles chamam, né, a profissão barra, é isso, barra, isso, barra, isso, barra, né? Então, eu sinto que todas as profissões barra outra profissão se beneficiam dessa formação mais, sei lá, não tem uma palavra, não é mais integrada, mais assim, multidisciplinar. Não, faz sentido e não tem problema nenhum, a resposta tá longa, viu? Pelo contrário, é ótimo. E aí, como que foi para você começar a ter os clientes quando você tomou a decisão, que foi, como você falou, meio da circunstância de ser autônomo? Eu comecei na verdade, foi curioso esse começo fazendo as visitas guiadas, porque eu nunca imaginei que fosse ser uma profissão, mas começou de forma bem orgânica com os amigos do Brasil que vinham me visitar. E aí falavam, Gi, o que tá tendo de exposição em Nova York? Você me acompanha nas galerias? Você me leva nos museus? E eu que adoro falar e adoro estudar e, enfim, amo visitar a exposição, ia com o maior prazer. Só que começou uma coisa assim, você levaria minha mãe? Minha mãe tá indo aí semana que vem, depois ela te convida para um almoço. Então foi quase uma profissão que me deram mais do que eu escolhi. E aí, com isso, eu falei, acho que eu vou começar a cobrar. No começo eu cobrava super baratinho, vinham 2 pessoas por mês. Hoje em dia eu devo fazer, sei lá, pelo menos 3 vezes por semana. Outro dia eu fiquei até tentando fazer a conta de quantas pessoas já vieram no meu tour, mas assim, hoje em dia é uma coisa, eu diria que um dia sim, um dia não, eu tenho um tour, eu consigo viver disso, então obviamente já não é mais tão baratinho assim. E é muito boca a boca, eu acho que quem faz e gosta recomenda para os amigos, acho que o Instagram ajuda muito, e eu acho que é meio boca a boca mesmo. Eu acho que é um pouco como o trabalho, sei lá, nesse sentido de qualquer profissional liberal, né? É como um terapeuta, né? Você não faz propaganda de que você é um bom terapeuta, mas os seus pacientes acabam sendo a sua propaganda, certo? Então, Uhum. acho que é um pouco por aí. E como que funciona, assim, para você oferecer esse serviço, você tem que estar sempre visitando por conta própria para ter como falar para as pessoas quando você voltar com elas lá, né? As exposições mudam, enfim. Sem dúvida. É até engraçado a gente estar conversando em janeiro, né? Janeiro é um mês um pouco mais lento no mundo das galerias. As exposições começam a abrir e as mais importantes começam a abrir mais tarde, mais para o fim do mês. Então, em janeiro é um mês que eu não estudo tanto sobre arte, né? Assim, que eu não tenho que estudar para o meu trabalho. E é muito engraçado, porque eu fico com tanto tempo livre na minha cabeça, né? Tempo livre Uhum. para ler e estudar, que eu devoro livros de outros temas, assim. Outro dia me falou, nossa, Gi, mas você lê tanto. Eu falei, não, mas repara que é só em janeiro que eu consigo ler, assim, um romance por dia. Então, eu diria que a minha vida, e eu acho isso muito gostoso,
a minha vida é um constante trabalho de pesquisa e de estudo, mesmo, né, nesses períodos em que eu acho que eu estou de férias lendo romances, eu acabo usando todo esse conteúdo quando eu estou dando um tour, né? Então, sem dúvida, tenho que visitar a exposição, tenho que ler muito, tenho que revisitar livros mais, né, assim, dos tempos em que eu estava no mestrado. E não existe, né, em nenhum assunto, mas principalmente na arte contemporânea, não existe você cobrir tudo, porque conforme você está estudando, os artistas estão produzindo, né? Então, é um organismo vivo, né, a história da arte nesse sentido. Então, e eu faço isso com prazer. Para mim, a maior qualidade do meu trabalho é que eu sou obrigada a ler, estudar e me manter informada o tempo todo. E aí, você acha que foram essas visitas que abriram as portas para outras coisas que você faz hoje também, como o trabalho de curadoria, né? Não sei dizer, sabia? Eu acho que o trabalho de curadoria começou de um jeito bem específico, curioso, e que eu também lembro com carinho de como aconteceu. Como eu estudei na FAP, tenho muitos amigos artistas plásticos, né? Então, eu tinha um amigo, chama André Feliciano, ele se auto-intitula o jardineiro, né? Ele, não sei se ele estava um ano à frente, ele não era da minha classe, mas a gente sempre se encontrava, as turmas na FAP são muito pequenas, né? Então você meio que acaba conhecendo muita gente. E ele veio para Nova York fazer uma residência artística e produziu um monte de trabalho. E quando ele acabou a residência, ele tinha esse monte de trabalho. Ele falou: Gi, putz, eu não sei o que fazer, não sei se eu guardo no store, num depósito, será que vale a pena? De repente você não quer ver se tem alguém que quer. Eu falei: nossa, por que a gente não faz sei lá, um eventinho? Nem tinha nome na época. Eu falei: um evento na minha casa. Eu chamo meus amigos, a gente escreve um texto sobre a sua residência, a gente conta quem você é e tal. E esse evento foi, assim, claro que, sabe, os devidas proporções, né? Foi um sucesso, né? Todo mundo veio, todo mundo adorou, todo mundo pôde conversar com o André. Na época ele fazia uns vasos de flores artificiais e as flores, em vez de serem flores, eram máquinas fotográficas de resina. É um trabalho muito, quase divertido, ele gera muita conversa, assim, né? Ele fala que, por exemplo, do mesmo jeito que uma planta precisa de fotossíntese, os vasos dele, as esculturas dele precisam que você tire fotos dessas flores fotográficas para que ela continue vivendo bem. E aí não sobrou nenhum trabalho dele, foi tudo vendido na época, então era uma mistura também de uma curadoria com venda, com quase que essa apresentação de um artista jovem, né, que quem acabou indo na festa não conhecia, e então eu não sei, às vezes eu fico pensando que até nem sei se eu deveria me chamar de curadora, porque é quase uma organização de uma exposição, onde, por exemplo, eu coordeno, né, além de montar a exposição, eu faço as vendas da exposição, então é uma coisa um pouco mais, sei lá, diferente, né, de só uma curadoria. Muitas vezes os curadores não estão envolvidos na parte comercial, né, de venda e tal. Pelo que parece do que você falou, é meio que o trabalho que uma galeria faz, né? Meio que todas as etapas, né? Organizar, escolher os textos, escrever os textos e aí tentar comercializar. Então, é engraçado, porque sim, tem um lado que é um trabalho de galeria, inclusive, né, eu acho que por ter trabalhado em galeria, peguei um pouco eu vi como era montar a exposição, então, por exemplo, eu mesma monto 90% das vezes, eu mesma penduro as obras, às vezes junto com os artistas, né, dependendo do trabalho, obviamente, eu preciso de ajuda, mas é uma galeria, só que ao mesmo tempo não é, né, eu não represento os artistas e não tenho uma estrutura física, né. Agora, quando as coisas vão bem, né, se há uma relação que dá tudo certo, a química é boa entre eu e o artista e tal, muitas vezes eu acabo fazendo várias exposições do mesmo artista ao longo do tempo, né? Sei lá, por exemplo, com a Alice Quaresma, que é uma artista que hoje em dia está aí no mundo fazendo exposição. A gente já fez, sei lá, agora vou chutar, mas assim, pelo menos 8 exposições juntas, e vários tipos de formatos, vários, quase projetos, assim. Então, acabam surgindo parcerias, mas como eu não tenho, né, a estrutura, né, parede, concreto e chão, não sou uma galeria, né? Então, mas até nesse sentido, eu acho que ser freelancer me deu essa liberdade de às vezes fazer coisas que não têm nome, né? Não sou uma galerista, mas faço o trabalho de uma galeria, ao mesmo tempo não represento os artistas. Agora, então é um pouco parte acho que desse novo formato, não novo formato, né? Porque talvez ele sempre tenha existido, mas que eu vejo que cada vez mais acontece por aí, né? Das pessoas terem essas profissões indefiníveis e múltiplas. Sim. E aí,
Como que o jornalismo voltou, assim? Pelo que você falou, teve um período que você ficou sem escrever para revista e tal, mas hoje você faz isso de novo. Então, logo que eu saí da Joyce, eu comecei a colaborar com a Vogue. Então, eu nunca cheguei a parar. Ah, tá. E eu escrevi sempre, também, desde que eu saí da Joyce Pascovitch, eu colaboro com a GQ também. Então, eu não sei, é engraçado, porque eu nunca pensei, nunca me imaginei como jornalista, mas escrever sempre foi parte da minha história profissional, assim. Até escrevi algumas matérias em inglês, que eu acho bem divertido, assim, para mim é um desafio, até porque eu acho que o jeito de pensar do americano é muito diferente do brasileiro, né? Então tem uma coisa muito mais direta e reta, né, quando você escreve um texto. Então também já faz um bom tempo, agora eu não sei de cor quanto tempo faz que eu tô com a Vogue, mas eu diria que pelo menos uns 5 anos, Vogue e GQ. Então também tem essa da vida de jornalista. E como que você faz para organizar o fluxo de trabalho de todas essas coisas, assim? Você falou que sempre tem visitas, ao mesmo tempo tem algumas colunas que você tem que escrever para elas, tem que fazer as suas próprias visitas de estudo, Aham. leituras. Você falou de uma sazonalidade também, né? Sem dúvida. Essa acho que é a parte é incrível, né? Tudo acho que na vida é um pouco assim, né? A parte mais incrível de ser freelancer é a flexibilidade do tempo, né? Você é seu próprio chefe, digamos assim. E ao mesmo tempo a parte mais difícil de ser freelancer é que você é seu próprio chefe e você tem esse tempo livre, ou sei lá, você coordena a sua agenda. Então, eu acho que tem várias coisas. Primeiro, aquela ideia, né, de que aqui em inglês eles falam, né, quando chove, cai temporal, né? Então, obviamente, quando na época mais ocupada de tour, é também a época que mais querem que eu escreva, é também a época que, né, melhor época para organizar exposição. Então, obviamente tem uma coisa sazonal, por exemplo, janeiro, como eu estava dizendo antes, né, um mês muito calmo para mim. Por mais que eu esteja trabalhando, as coisas continuam acontecendo, parece que, né, se existisse um volume, né, no meu rádio profissional, ele estaria no volume baixo. Por exemplo, maio é um mês assim, que eu não paro em casa, literalmente. Tipo, é um modo sobrevivência, ou sei lá, outubro, novembro. São meses muito intensos. Então, acho que coordenar o tempo, para mim, acaba sendo. É quase como se, por exemplo, todo domingo à noite eu tenho que priorizar, né? Então, acaba sendo um pouco o que é urgente, o que vai pagar minhas contas, né? E o que eu faço por prazer. Então, uma coisa que eu entendi sendo freelancer, por exemplo, é que, por exemplo, eu faço yoga, né? Então, se eu fosse fazer yoga ao longo do dia, né, na minha agenda, digamos assim, de freelancer, eu ia acabar perdendo um tempo de trabalho. Então, eu resolvi esse problema no ano passado fazendo yoga quase que antes do dia começar. Então, eu vou sempre que possível, eu diria que umas 4 vezes por semana, das 7 às 8 da manhã, eu vou na yoga. De forma que o meu dia já não tem esse problema da yoga. Né? Não que eu tenha esse problema de eu ter que acordar tão cedo para ir para yoga, mas no sentido assim, de que eu não vou parar de fazer alguma coisa, eu não vou parar de escrever um texto para ir a yoga, entendeu? Então eu acho que ser freelancer é muito fazer essa coreografia de priorizar o tempo mesmo, entender que tem que ter um horário dedicado, né? Por exemplo, eu penso muito que meu dia, como eu busco meus filhos na escola às 4h40, eu tenho das 9 às 4h40 para trabalhar. Então, nesse período que eu tô, né, no modo profissional ativo, eu tenho que ser muito produtiva. Então, eu tenho que entender, se eu tenho que escrever um texto, eu sei que não adianta deixar para mais tarde. Né? Eu realmente tenho que usar. Eu até hoje em dia penso também que o horário da manhã, para mim, é o mais precioso, né? A hora que eu consigo finalizar as tarefas, né? Porque eu começo e consigo terminar. Se eu deixo para mais tarde, né? O famoso procrastinar, para mim não funciona. Então, nesse sentido, acho que você tem que ser um pouco um chefe de si próprio exigente. Eu tendo a ser boa com o meu deadline, né, com as minhas datas de entrega. E, por exemplo, eu tenho um tour, eu vou começar a dar tour nas galerias na semana que vem. Minha cabeça, assim, eu tô conversando com você já meio tensa, né? Tipo assim, ó, a partir de amanhã volta o estudo das galerias. Acho que você tem que ter essa noção de planejar com uma certa antecedência, né? Já imaginar, ou por exemplo, por ser sazonal o meu trabalho, outra resposta longa que eu estou te dando, eu tenho que pensar, por exemplo, se eu sei que na primavera, né, do hemisfério norte, por exemplo, em abril e maio, a minha vida vai ficar muito mais intensa, se tem coisas que eu preciso fazer e eu sei que naquela hora, naquela época eu não vou ter tempo, eu já tenho que fazer agora. Então, por exemplo, sei lá, mesmo meu imposto de renda, entendeu? Eu às vezes tenho que anotar na minha agenda, ó, imposto de renda eu tenho que fazer em fevereiro, né? Assim, eu tenho que
reservar alguns dias na minha agenda para me dedicar a essas coisas. Faz sentido? Sim, sim, faz sentido. Eu imagino que também, de vez em quando, pelo menos o trabalho de visita invada os finais de semana, né? Porque é a disponibilidade de quem está te contratando. Sem dúvida. Essa é uma outra coisa que o freelancer tem que entender, é que não existe, principalmente com a internet, né? Não existe, infelizmente ou felizmente, não tem muito uma hora em que você não está trabalhando. Por exemplo, se eu recebo um e-mail de alguém querendo agendar uma visita, eu tento responder assim que possível, né? Digamos assim, claro que tem vezes que eu demoro, sei lá, no máximo 24 horas para responder, mas eu tento ser bem imediata nas minhas respostas. Então, é difícil, sem dúvida, o fim de semana se torna também um dia de trabalho, se alguém precisar ou quiser um tour. Agora, tá aí outra coisa, né? Por exemplo, aos domingos eu faço cerâmica. Faço uma aula, que no fim acaba sendo também um trabalho, porque as cerâmicas que eu faço estão à venda, né? Então, também não deixa de ser um trabalho. Mas se alguém quiser fazer uma visita guiada no horário da minha aula, eu sei que é uma prioridade, né? De novo, porque né, uma questão de priorizar o calendário. Então, é sempre uma negociação, né? Sempre uma tomada de decisão, né? Sabendo o que está acontecendo naquela semana, o que eu preciso fazer para encaixar o máximo possível de trabalhos, também sem ficar louca, né? Porque tem horas que a gente tem que saber falar um não, né? Inclusive com 2 filhos também contribui para ter uma falta de tempo ainda. Exato. E aqui, assim, não que eu acho que a vida de quem mora no Brasil é mais fácil, mas por morar em Nova York, eu não tenho minha família perto. Meu marido também, a família dele mora na Flórida, apesar dele ser americano. Eu não tenho nenhum tipo de ajuda. A não ser que eu vá sair à noite, eu não tenho nenhum tipo de babysitter ou babá. Então também é uma função. Claro, meus filhos já têm 9 anos, são gêmeos de 9 anos, eles já são independentes. Então, assim, eu não preciso pôr a comida na boca deles, mas eu ainda preciso cozinhar. Né? Então, sem dúvida. Por isso que eu digo, quando né, minha rotina, eu falo, eu tenho que trabalhar das 9 às 4h40, é porque depois que eles chegam em casa, realmente não vai dar, por exemplo, para eu escrever um texto. Eu até posso responder um e-mail, claro, né? Mas se eu realmente quiser produzir, eu preciso de uma certa paz. Se eu estiver estudando, às vezes eu consigo sentar para ler um livro, claro. Eles também leem, eles também têm a lição de casa deles para fazer, então dá para fazer, mas já não tem aquela mesma qualidade de um estudo que eu faria, por exemplo, às 9 da manhã, né, com a cabeça vazia, a casa em silêncio, etc. Sim, sim. E aí, eu fiquei curioso também de perguntar como é que foi construir uma relação com os clientes que você tem hoje, porque em relação às visitas, como você falou, é bem boca a boca, mas para as revistas, por exemplo, eu imagino que tenha demorado um tempo para você ter a liberdade e o relacionamento necessário para sugerir uma pauta, sugerir uma entrevista, como você falou que fez. Então, eu, na verdade, quando saí da Joyce e mudei para Vogue, o meu cargo já era de correspondente. O No Melo, que hoje em dia não mora mais em Nova York, está em São Paulo, que é o meu editor, né, de cultura, ele ainda morava aqui. Então, ele acabou, acho que fazia muito mais pautas do que eu, mas eu colaborava. Então, já sempre teve uma coisa assim mais, digamos assim, uma colaboração fixa. Mas é bem. Teve épocas que eu, né, várias vezes, tem meses que eu não escrevo nada, daí tem meses que eu escrevo 2 matérias. Esse mês, por exemplo, eu escrevi nessa aqui sobre a Julia Hoytfeld e para o caderno de cultura, para a parte de cultura, eu escrevi sobre uma exposição que vai abrir no Brooklyn Museum do Estúdio 54, né, que era uma boate. Então, de novo, né, tem meses que tem 2 matérias grandes, ou sei lá, de 2 páginas cada, e tem meses que eu não faço nada, não escrevo nada. Então, de novo, a vida do freelancer, né? Não dá para você contar com nada. Você espera que os trabalhos vão acontecer e você, de uma certa forma, tem que correr atrás, mas tem um outro lado que não depende de você, né? O trabalho, por exemplo, no caso das visitas guiadas, eu até posso organizar um tour, mas se ninguém quiser vir, não adianta eu ter organizado o tour, certo? Então, acho que nessas horas, de novo, é a parte difícil de ser freelancer, né? Não tem muito uma garantia de que a conta vai fechar. Exato. Eu ia falar exatamente de conta, porque nesse sentido também os trabalhos para as revistas, pelo que eu entendi, são pontuais e são pagamentos pontuais, né? Você não tem um fixo. Não tem um fixo. Eu não tenho nada fixo de pagamentos, assim, né? É até engraçado, né? Acho que é como quem tá solteiro fantasia sobre a vida de casado, nem sempre, né? Mas, e quem tá casado, às vezes, fantasia sobre a vida do solteiro. Eu acho que o freelancer e quem trabalha
full time, assim, das 9 às 5 numa empresa, às vezes também tem essa, né, eu fantasio de que a vida deve ser super fácil e gostosa quando chega um cheque no fim do mês, mas o meu irmão que trabalha das 9 às 5 acha um sonho que eu posso, quarta-feira de manhã, ir andar no parque e não estar num escritório sentada, né? Então, claro que tem sempre os dois lados. Mas eu acho que essa é a parte, talvez, que mais me aflige, né? Se alguém fosse falar assim, ó, o que você não gosta de ser freelancer, para mim é uma espécie de falta de controle, né? É muito mais difícil planejar, né? Até se você for ver qualquer site de dica de finanças, fala assim, pegue seu salário, gaste 50%, economize 20%, Uhum. né? Para mim não existe isso, né? Mesmo o americano que pensa em salário anual, se eu pensar no meu salário anual, ou seja, né, quanto eu ganhei no ano passado inteiro, dividido por meses, a conta não fecha, porque em janeiro, por exemplo, sei lá, eu ganho 1/5 do que eu vou ganhar em março. Então é muito mais difícil você se planejar. Tipo, tenho que guardar dinheiro, né? Que em Nova York também com 2 filhos é difícil. Então acho que tem um lado, a parte financeira, no meu caso, né? Que são vários trabalhos. E de uma certa forma, todos assim, meio que pequenos jobs, né? São todos. Não tem nada assim que eu falo assim, esse job eu faço em abril e aí eu não preciso trabalhar por 3 meses, né? Eu não tenho nenhum tipo de volume de trabalho que seja assim tão sólido, entende? Sim, sim. E aí eu ia comentar disso também, porque o custo de vida de Nova York eu imagino que seja mais alto e alguns dos trabalhos, pelo menos no começo, para revista, seriam para revistas do Brasil, certo? Sem dúvida, por exemplo, a parte de revista, por mais que eu receba em dólar, o cálculo é feito em real. Então, obviamente, agora com o dólar, né, sei lá, custando R$ 4, as coisas ficam. Né, não é esse o dinheiro que vai pagar meu seguro-saúde, por exemplo. Né? Então, de novo, outra das coisas de ser freelancer, né? Você tem que fazer todos esses trabalhos ao mesmo tempo. E às vezes eu topo, por exemplo, alguns trabalhos, às vezes, que não são, né, digamos assim, literalmente da minha área, mas, sei lá, eu já fiz pesquisa para o Google. O Google estava fazendo uma série de documentários e eu fui fazer pesquisa para eles. Aí eu ganhava por hora e tal, mas é um trabalho bem quase braçal. Né? Não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com moda, não tem nada a ver com cultura. Então tem um pouco esse lado de, às vezes, você ter que fazer um trabalho que aparece no seu caminho para adicionar ali, né, o de grão em grão, a galinha enche o papo. Mas, de novo, sempre que eu penso, será que eu queria um emprego das 9 às 5? Eu acho, no fim de uma reflexão, eu acabo achando que não, e que esse formato funciona muito bem para mim. Então, um pouco depende do mês em que você me perguntar se eu tô feliz sendo freelancer ou não. Até porque eu acho que seria muito difícil manter essa pluralidade de áreas em que você atua tendo um emprego, né? Você teria que muito driblar os horários para fazer outras coisas nas horas vagas, com seus filhos seria praticamente impossível. Exatamente, eu acho que esse meu lado mais múltiplo de gostar de várias coisas acaba se beneficiando muito da vida de freelancer e no fim acaba sendo também um espaço flexível onde outras coisas podem acontecer. Sei lá, no ano passado eu dei algumas palestras. De novo, não que se eu trabalhasse das 9 às 5 eu não poderia fazer isso. Tem muita gente que, né, consegue se desdobrar em 1000. Mas eu acho que tem essa beleza mesmo de repente. Outro dia eu cogitei me inscrever numa residência artística de cerâmica. Acabei não me inscrevendo, mas eu poderia fazer, né? Tem essa quase uma forma de leveza, né? Acho que você vira muito mais, o seu tempo fica muito mais seu, né? Claro, eu não posso falar sobre trabalhar das 9 às 5, porque já vai fazer 13 anos que eu não trabalho assim das 9 às 5 com, né, um formato. E não que todo mundo que trabalha numa empresa também trabalhe das 9 às 5, né? Eu tô falando, né, talvez um exemplo mais teórico, né, de quem tem um emprego fixo. Sim. Ou férias, né? A ideia de férias também fica muito relativa quando você é freelancer. Você não trabalha, você não ganha um tostão. Então você pode tirar férias quando você quiser, mas, né, não vai ter nenhum tipo de recompensa. Então, E no seu caso, provavelmente o melhor período, se você for tirar uns dias, é o que ninguém está de férias, porque senão você perde um monte de visitas. exatamente. Por exemplo, tem uma coisa, por exemplo, ano passado eu tirei férias em agosto, que é um mês que as galerias fecham. Então você tem que meio que fazer estratégia, tipo, ó, tem pouco brasileiro aqui, né? Não é um mês de alta temporada para as exposições, então vou embora.
de novo, é uma eterna, é quase como se manejar, né, organizar o seu tempo fosse também um job dentro desses vários jobs que você tem quando você é freelancer. Nem todo freelancer tem múltiplas funções, né? Mas para mim, assim, acho que coordenar meu tempo é realmente uma, né, é uma coisa que toma tempo. Eu preciso, né, por exemplo, se eu vou fazer um tour no fim de semana, eu tenho que coordenar com meu marido, falar, ó, sábado você vai ficar com as crianças não sei quantas horas, né? E ele, como ele também trabalha fazendo documentários, o horário dele também é bem maluco e o trabalho dele também é sazonal, né? Então, se ele tá terminando um filme, ele praticamente não vejo ele. E se ele tá entre um filme e outro, né, pode ser que ele tenha um dia inteiro livre, vai saber. Então, é uma coreografia, assim, né, para coordenar não só o meu horário, mas o horário da minha família, né? Entendi. É interessante também que vocês dois tenham esse tipo de vida, porque realmente é mais um ingrediente aí pra coordenar. Sem dúvida. Mas acho que tem muito isso, né? Às vezes outro dia eu até estava vendo uma entrevista de um ator famoso. Ele falou: como eu e minha mulher somos atores, a gente não pode aceitar projetos ao mesmo tempo. Ou eu tô gravando e ela tá em casa 100% do tempo, ou ela tá gravando e eu tô em casa 100% do tempo. Então, né, existem essas, eu chamo de coreografias, mas né, é mais esse acordo que você tem que fazer para as coisas funcionarem e a conta fechar, né? Sim, sim. Muito interessante. E aí, você tem algum plano para carreira de curto ou de longo prazo que envolva todas essas áreas em que você atua hoje? Talvez algum plano mais para cerâmica também? Ai, que difícil. Eu tento, acho que a minha maior ansiedade quando eu penso, né, sobre ser freelancer a longo prazo é mesmo essa coisa, né, de planejamento, né? Não tem, por exemplo, minha aposentadoria tem que ser eu guardando dinheiro e pondo numa conta da minha aposentadoria, né? Não é uma coisa Uhum. é, que a minha empresa faz para mim, que tem um planejamento já embutido no seu salário, eles já tiram uma parte, né? Às vezes até imposto de renda, é muito engraçado. Aqui, se você trabalha numa empresa, eles já deduzem do seu salário o imposto de renda, já é tudo meio automático. Sendo freelancer, é assim, eu tenho uma empresa, daí, além da empresa, quando eu vendo cerâmica, eu tenho que fazer de um jeito, quando eu faço tour de outro, quando eu vendo arte de outro. Então, assim, tudo fica mais complicado nesse sentido. E então eu acho que minha maior aflição é essa parte de guardar dinheiro para, né, fingir que eu tenho alguma estrutura de aposentadoria. E eu também tenho muita noção de que, como eu sou independente, por exemplo, o mercado editorial, obviamente, está cada vez mais mudando, né? Não sei por quanto tempo, sei lá, eu vou continuar escrevendo para uma revista ou os meus tours. Às vezes eu fico pensando, o que eu posso fazer além do tour? Eu acho que você tem que, para mim, no meu caso, eu tenho que sempre estar pensando num próximo passo, como inovar mais uma vez. Será que eu tenho que ter, sei lá, um aplicativo? Será que eu tenho que ter um site onde eu escrevo? Será que eu tenho que gravar um vídeo? Então, eu acho que tem um pouco esse lado de que você nunca, eu pelo menos sinto que eu não posso nunca me acomodar e achar que tá tudo certo, encaminhado, funcionando, porque ainda mais, né, assim, com a internet, acho que as coisas todas mudam tanto, né? Então, não dá para relaxar. Cara, é muito legal você ter dito isso. Eu associei na hora com a própria as artes visuais em si, né? Como essa transição e novas mídias e plataformas mudam também o jeito de experienciar a arte. A gente tá vendo exposições 100% digitais e movimentos diferentes, né? O que é arte visual, o que não é considerado, enfim. Sem dúvida. Tá tudo, né, em constante transformação. Mesmo o Instagram, eu penso muito sobre o Instagram, curiosamente. Eu acho que é uma ferramenta que mudou o jeito que a gente se comunica, mudou o jeito que a gente consome conteúdo, né? A gente hoje em dia pode mandar uma mensagem de texto para um famoso. Ele pode não responder, mas a gente tem esse acesso. E ao mesmo tempo que, por exemplo, para mim, muitas das pessoas que me encontram, né, ou ficam sabendo do meu trabalho, me seguem no Instagram ou ficam sabendo de mim até através do Instagram, tem esse lado de que a gente não controla mais o Instagram, né? Foi esse o tempo em que era uma Uhum. plataforma fofinha que você postava e as pessoas viam o que você posta. Né? Hoje em dia os algoritmos escolhem o que você vai ver, escolhem que horas você vai ver, né? Eu tenho reparado que as pessoas postam, sei lá, 3 fotos nos últimos 3 dias. Não necessariamente eu vou ver primeiro a foto de anteontem, né? O algoritmo também controla que foto você vai ver, né? Tirou um pouco a ordem natural em que você posta as coisas. Então eu fico pensando, por exemplo, eu dependo do Instagram para o meu trabalho. Não que eu dependo do Instagram, mas é uma parte importante, vai, do meu trabalho. Se o algoritmo está tomando conta disso, qual vai ser o outro jeito
de eu manter os meus, né, seguidores a par do que eu estou fazendo. Então, acho que tem esse lado, né, de que tá tudo muito mudando o tempo todo, né, nas artes, na internet, e tudo muda muito rápido, né? Porque pensando outro dia, eu falei, putz, será que é o TikTok? Será que ainda vai inventar uma nova plataforma? E enquanto não inventa, tem que usar o Instagram mesmo, né? E então, sem dúvida, tem um pouco esse lado de que, né, não dá para relaxar e falar, agora eu entendi, né? Entendi como é que funciona. Não, quando você entendeu como funciona, o Instagram virou uma coisa de tiazinha. Né? Não é onde, por exemplo, sei lá, uma geração mais nova vai se informar, talvez eles já estejam em outro aplicativo, então você tem que, não que eu tenha que ficar fazendo o que um adolescente faz, mas você tem que entender Onde as pessoas estão, né? onde as pessoas estão e está ficando antigo, né? O Instagram, eu acho curioso porque ele tem a idade dos meus filhos, né? Então já tem 9, quase 10 anos. Já é virou uma corporação, né? A gente não pode esquecer que é o mesmo dono do Facebook, o mesmo dono do WhatsApp. Então tem uma coisa, né? Eu estava lendo essa semana, a palavra da semana era techlash, que é essa ideia de que quem se forma nas melhores faculdades americanas já não sonha mais em trabalhar para o Google e para o Facebook, que antes eram considerados empresas que, além de grandes e pagarem bem e serem interessantes, elas não faziam mal ao planeta, né? Ou sei lá, não faziam mal para o mundo, digamos assim. Não era uma empresa, não era uma indústria tóxica. E agora isso mudou. As pessoas não querem mais trabalhar. Não que não querem, óbvio que querem, mas já não é a prioridade, porque já é considerado uma coisa assim, vicia, maior índice de suicídio entre adolescentes, a pessoa fica com FOMO, medo de perder o programa, fica se achando, né, pior do que os seus amiguinhos. Fugir do assunto, mas é um pouco isso, né? A gente tem que sempre estar reavaliando o formato do que a gente faz e o formato, né, como a gente se comunica e como a gente vai manter nossos clientes e o nosso trabalho relevante. Sim, faz todo sentido. E tem alguma história nesse período todo que você trabalha como freela que foi marcante para você? Alguma visita ou alguma coisa que você fez durante essa transição para Nova York, enfim? É uma história, assim, acho que nada específico, mas eu acho curioso quando, né, eu me considero, por muito tempo, né, sempre achei assim, né, eu não tenho, super difícil definir o que eu faço, né, não tenho um nome, são várias coisas ao mesmo tempo. E obviamente, hoje em dia, a minha vida é muito redonda, no sentido de que, né, eu consigo viver e fazer o que eu amo e pagar minhas contas com o meu trabalho. Mas no começo é difícil, né? Tipo, sei lá, no começo eu tinha pouquíssimo tour. No começo, né, ninguém sabia no que ia dar. Eu mesma não sabia no que ia dar, né? De repente eu ia fazer os tours por um ano e depois nunca mais. Uhum. Então, eu acho que quando eu comecei a perceber que algumas pessoas vinham me pedir conselho sobre carreira, ou vinham falar que achavam super legal o que eu faço, para mim isso era um pouco chocante, sabe? Você começa a ver que outras pessoas estão tentando meio que seguir o mesmo caminho, quase como se fosse um exemplo de algo que funciona. Você fala, nossa, calma, mas essa zona que é a minha vida, né, serve de referência para alguém. Então, isso eu acho que é interessante de perceber, né? Alguma coisa deu certo, né? Porque eu estou conseguindo fazer o que eu amo e continuar fazendo, né? Sem ter que me desesperar muito. É engraçado essa dicotomia entre ver de fora e você que sabe como é equilibrar todos esses pratos, né? Como o Instagram, né? Mais uma vez o Exatamente. Instagram, né? Você vê a pessoa ali linda, com filtro, toda feliz, né? Por isso aquele Instagram perrengue chique é tão maravilhoso, né? A pessoa tá na Tailândia, no barquinho e tal, aí você vai ver a fila, né? O McDonald's, tem sempre os bastidores, né? E esse talvez seja né, uma das questões que o Instagram, coitado do Instagram, né? Eu amo o Instagram, mas essa ideia de que você acaba vendo uma versão editada das coisas, né? Você não vê tanto. E não que a gente necessariamente também queira ver, né, os bastidores de tudo, mas acaba ficando parecendo às vezes que alguma coisa é muito mais simples do que na verdade ela é, né? Sim, sim, acho que acaba elevando o nível de exigência das pessoas com elas mesmas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você, né, agora eu dei risada essa semana com as fotos do Brad Pitt com a Jennifer Aniston. E aí todo mundo, não, porque ela tem que voltar com ele. Não, mas ele é alcoólatra. Não, mas ele maltratou a Angelina. Não, mas ele... Eu falei, isso tudo foi o que os tabloides falaram, né? A gente, na verdade, não sabe de nada, né? E claro que eles, por serem mega estrelas, é só a pontinha do iceberg, fica mais claro, mas é um pouco verdade sobre tudo, né? Assim como eu também, por exemplo, meu irmão
tem um trabalho, né, assim, ele trabalha na Apple e é o editor de aplicativos da Apple. Eu morro de inveja dele, né? A vida dele é toda organizada, ele recebe, né, sei lá, ele pode comprar ações da empresa como parte do salário e tem tudo. Ele já tem garantido que todo Thanksgiving ele tem férias, porque a empresa... Para mim não existe essa garantia certeira de que qualquer coisa vai acontecer, né? Então, é curioso. Agora, obviamente, sei lá, né? Você vai perguntar para alguém que tem esse tipo de trabalho, talvez eles morram de inveja também de quem pode escolher que semana do ano que vai tirar férias, né? E não ter que depender de uma decisão de outra pessoa. Sim, sim. É o que você falou no começo, seu próprio chefe tem o lado bom e o lado ruim na mesma coisa. É, o tamanho da luz é o tamanho da sombra. Sempre, né? Tem sempre os dois lados. Você é freelancer também? Sim, sou sim. É. Por isso que as Eu perguntas são sempre me boas. identifico com tudo que as pessoas falam, porque, cara, temos muito em comum, sabe? Independente da área e tudo mais. Eu acho que, pelo que eu percebo, e claro, não estou falando dos meus amigos advogados e médicos, mas eu acho que quanto mais eu olho em volta, mais eu vejo que todo mundo hoje em dia tem um pouco esse perfil. Essa frase não faz sentido, não é todo mundo. Mas eu percebo que é cada vez mais comum as pessoas terem que equilibrar os seus pratos, assim. Né? Então você faz isso, mas precisando, eu também faço aquilo, né? Uhum. É, meio isso, até porque acho que o formato das empresas né, como a gente falou, também está tendo que se adaptar, né? Tô vendo, reparando, por exemplo, as lojas que tem espaço físico em Nova York, tá tudo meio fechando, todo mundo comprando online. Então, sei lá, né? Quem tinha esse tipo de emprego, sei lá, você cuidava do merchandise da vitrine da loja X. Né? Conforme as lojas vão fechando, porque as pessoas compram online, o emprego do cara que faz merchandising mudou. Aí, quando você vai ver, ele agora faz um serviço de ajudar as pessoas a arrumarem o armário delas. Você vai meio que adaptando também as suas, né, os seus, como é que diz, as suas qualidades, né, do que você pode oferecer para as pessoas, para equilibrar mais pratos, né? Então, Sim, sim. Aqui em São Paulo teve uma super onda de livrarias fechando, por exemplo. então, e aí como é que você faz, né? Acho que também é aquela coisa, né, para cada livraria que fecha, talvez um aplicativo de livro online talvez ganhe mais clientes, vai saber, né? Ou realmente as pessoas, sei lá, estão parando de ler livro, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que a gente nunca leu tanto, pelo que eu observo aqui, mesmo que a pessoa esteja lendo pelo telefone. Então tem sempre o outro lado, sempre tem uma oportunidade junto com, né, com essas mudanças de hábitos, né? Sim, a gente tem que tentar encontrar, né? E às vezes é cansativo também, né? Essa sensação de que você tá sempre meio que na luta, né? Sempre procurando, mas eu acho que isso tende a piorar, assim, a ficar cada vez mais complexo, né? O jeito que a gente consome informação e como que as pessoas ganham dinheiro. Às vezes eu paro e penso até, sei lá, algum produto que eu consumo, sei lá, algum aplicativo que eu uso e falo, como que esse aplicativo faz dinheiro? Né? Porque, sei lá, eu baixei de graça, uso todo dia, não tem propaganda, né? Assim, como é que as pessoas fazem a conta fechar? É difícil. As pessoas mesmo assim, as empresas, né? Eu acho que cada vez mais também tem os gigantes que controlam tudo, né? Tipo a Amazon, sei lá. Outro dia eu estava numa loja de material de artes e eu falei, nossa, a loja tá às moscas, né? Sei lá, para comprar material escolar. E aí é meio isso, né? Sei lá, quem antes comprava lápis, agora vai comprar a canetinha do iPad na Apple. Quem antes comprava o caderno, agora vai comprar o laptop. Vai saber, né? Então tem um lado, claro, espero que o caderno e o lápis nunca morram. Eu vivo nas lojinhas de material para arte, mas assim, você começa a ver que o mundo vai mudando, né? Às vezes eu estava conversando com a Sandra Javer, até que você já entrevistou, sobre as profissões que vão morrendo, né? Ela falou, é super triste, na Espanha, sei lá, tem umas lojinhas de alpargata que daqui a pouco vão fechar, porque né, não tem mais, ou sei lá, acho que uma coisa de couro, né? Uns negocinhos de couro que só tem mais 3 pessoas na Espanha que sabem fazer esse tipo de sapato. E aí tem um lado que é triste, né? Porque você não quer que morra o sapatinho de couro, ao mesmo tempo, sei lá, a vida mudou, né? Então, o cara que fazia chave para baú também tá, né? É uma profissão que, sei lá, quantas pessoas no mundo precisam fazer chave para baú hoje em dia, né? Então, o mundo vai mudando e a gente vai para sempre se adaptando. Nossa, eu tô viajando já nas minhas respostas, né? Falando. Não, mas faz sentido, tá tudo bem. Para finalizar, então, Gisela, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e dar uma ou algumas dicas para você mesma sobre a vida de freela, quais seriam? Nossa! Não seja frila, não tô brincando. Putz, alguma.
Eu não sei, eu acho que talvez uma coisa que possa ser muito tranquilizadora para alguém que é freela é ter pelo menos um trabalho que seja fixo, mesmo que seja, obviamente tem que ser, né? Como é que fala part-time? Que seja, não seja período integral, né? Que seja meio período, sei lá. Mas que tenha alguma garantia. Eu acho que essa parte de ser uma montanha russa pode ser muito estressante, né? Você não saber, não ter muito espaço para planejar as coisas a longo prazo, assim. Isso eu acho que é. E não que seja uma coisa fácil de fazer, né? De repente tem muita gente querendo ter um emprego meio período garantido e não é uma coisa tão fácil de conseguir, mas eu acho que isso pode ser o único remédio para tranquilizar a cabeça de um freelancer. É isso, então, Gisela. Te agradeço de novo por ter disponibilizado esse tempo, conversado comigo, contado várias coisas de todos os pratos que você tem que equilibrar aí. Obrigada, Lucas, pela paciência, pelas minhas respostas longas. E é isso, né? Acho que o tema de ser freelancer é um tema, por isso que você tem um podcast sobre o tema, né? Porque é muito. Tem que conversar mesmo com os outros amigos freelancers para não se desesperar, para entender que tá. Geralmente tá tudo certo no fim do mês. Você paga as suas contas e a conta fecha, mas é meio isso. Dá para desistir, né? Eu sinto que conversar com as pessoas de algum jeito, né, nem que seja, por exemplo, ouvindo, ajuda um pouco no isolamento, que geralmente cada um trabalha da sua casa, às vezes só sai pra almoçar, jantar, de vez em quando, tal. No seu caso ainda você sai pra fazer as visitas, mas depende um pouco do trabalho, né? E é outro problema, né? Não necessariamente um problema, mas é outra questão que as redes sociais também trazem, né? A internet, cada vez mais as pessoas podem e conseguem trabalhar de forma remota, né? Eu Uhum. ouvi falar outro dia de uma profissão, de um grupo de web designers que eles são os digital nomads, né? Os nômades digitais. Como eles não precisam de escritório, eles ficam viajando pelo mundo. É um grupo de pessoas e eles ficam assim, qual que é a boa época para mergulhar na Tailândia? Aí vai todo mundo para Tailândia, eles trabalham de lá. Então, né, também, também tem essa, né? A gente vai ficar sozinho e pode se organizar para fazer, não ser tão complicado ficar sozinho. Demais, Gisela. Muito obrigado de novo pela conversa. Obrigada a você. Um beijo, a gente se fala. Outro, tchau.